Fala galera da BitGet, fala comunidade BitGet, tudo bem com vocês? Vamos começar aqui mais uma análise semanal do mercado cripto, mas antes já deixa eu fazer para você aquele convite, né? Aqui no link da descrição tem o link para você entrar lá na nossa comunidade do Telegram e fazer parte não só dessa análise, mas de todo o ecossistema que compõe a BitGet. Então a gente tem o Telegram, a gente tem aqui o YouTube, a gente tem um canal no Instagram, então todo esse ecossistema se conversa quando a gente está falando de análise gráfica para o BTC e para o mercado cripto, tá? E lá na comunidade da BitGet a gente tem live toda segunda-feira e toda quinta-feira com os nossos ninjas. A segunda é às 8 horas da noite e na quinta-feira é às 9 horas da noite. Terça-feira a gente tem o nosso quadro aqui, o BitGet Ensina. A gente sempre traz um convidado para ensinar alguma coisa de relevante para a nossa comunidade, para você também, tá? Essa terça-feira a gente trouxe um especialista em análise on-chain, então dá uma olhadinha na live, ele tem certeza que você vai tirar muito insight bom ali, tá, pro teu operacional. E convido você então para estar fazendo parte do nosso ecossistema, das nossas campanhas, ter oportunidade de ganhar recompensa em dólares aí no dia a dia, tá? Todos os dias nós temos campanha lá na nossa comunidade e eu espero você por lá, tá? Então bora começar aqui a nossa análise, ver o que está acontecendo no mercado cripto. Galera, vamos lá. Seguinte, lembram da análise passada? Se você não viu a análise passada, volta aqui e veja, porque a gente vai agora fazer as coisas se conversarem aqui, tá? Porque esse movimento aqui, ele faz parte da análise passada. Então, vamos lá. Na semana passada, nós estávamos aproximadamente, né? Quinta-feira, terça, quarta, a gente estava mais ou menos por aqui, ó. Mais ou menos por aqui, ó. Eu fiz na quinta, tá? E esse movimento todo de alta aqui do Bitcoin, por nós aqui da comunidade BitGet, era um movimento esperado, né? Por quê? Porque a gente estava falando justamente desse movimento aqui ser a onda corretiva dessa onda impulsiva aqui de baixa, né? Que é assim que se formam as tendências, né? Tá, tem uma onda impulsiva de baixa, tem um movimento que vai corrigir toda essa onda aqui. E aí a gente estava de olho em duas zonas, né? Essa zona aqui, que era uma zona de oferta, e essa zona aqui, que era uma outra zona de oferta. Só que a questão aqui era qual zona de oferta o preço ele iria respeitar. Então essa primeira aqui, ele não respeitou. E por quê? Porque ele não fez aqui, ó, deixa eu tirar aqui a linha, né? Ele não fez aqui nenhuma quebra de estrutura. Lembra que eu conversei com vocês sobre a gente mapeia as zonas, só que o gatilho de entrada ele é muito pessoal, né? Sei lá, às vezes você opera médias móveis, você está esperando que ele rompa as médias, ela faça um RM21, senão ali um 9.1 de Level 2 de Larry Williams, né? Cara, se você opera a média, é isso aí, fecha abaixo da média. Então, mas dentro do que eu opero, né, eu estava esperando aqui uma renovação de uma estrutura e o preço não fez. Então ele tocou aqui na zona, né? Cadê aqui o meu? Aqui, ó. Ele tocou aqui nessa zona de oferta, ó, e em nenhum momento ele fez aqui uma perda de fundo, que fosse uma perda de fundo consistente, né? Aqui ele até tentou perder aqui, mas isso aqui estava muito mais com cara de captura de liquidez do que perca de fundo. Então essa zona aqui, ela não foi respeitada, logo a gente não teve oportunidade aqui. E aí ele foi lá para a zona de cima. E aqui na zona de cima as coisas começam a ficar interessantes, né? Agora a gente vai começar a análise. Então tudo que eu falei aqui agora era o status que nós estávamos na semana passada, né? Que era o status de onda corretiva de toda essa onda impulsiva de baixa, tá? Esse era o status. Então a gente estava esperando o preço por aqui, porque ele está completando aqui o seu movimento de tendência. Estou aqui dando um tempo gráfico de 4 horas. Então, o que acontece, né? Apesar lá do corte de juros, 0,25 pontos e tudo mais, né? Praticamente a gente tem que tentar entender se o mercado já não precificou isso. E esses próximos movimentos eles vão ser bem interessantes para a gente poder entender se o mercado precificou esse corte de juros antes com essa alta ou não, tá? Então vamos lá. O preço ele vindo nessa zona de oferta aqui de cima, ó, ele fez uma coisa muito legal que é a captura da liquidez, ó. Aqui em cima desse topo tem liquidez, né? Por quê? Porque conforme o preço ele vai subindo, as pessoas vão, conforme o preço vai subindo,
Sobe, 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 sobe. As pessoas vão o quê? Montando posições de venda, de short, que é o que eu estava buscando, mas não teve gatilho. E onde que é o local mais óbvio para elas colocarem os seus stop loss? Cara, é aqui, acima desse topo. Então aqui é uma zona líquida. Tá? Então, aí o preço ele foi lá, ele rompeu, ele de certa forma capturou a liquidez e ele começou a responder, né, ao chamado da força vendedora. A oferta entrou aqui, ele começou a responder. E agora a gente começa a nossa análise aqui. A gente tem aqui duas oportunidades de trade para estar mapeando durante a semana, tá? É um short e um long, então a gente precisa dos dois, tá, para fazer um. Então vamos lá, ó. Com o preço tocando nessa zona de oferta, fazendo essa retração aqui acima de 0,5 de Fibonacci, ó. Acima de 0,5 de Fibonacci, tocando até em 0,618 de Fibonacci, capturando a liquidez aqui desse topo. Já na zona de oferta, a gente entende que essa onda corretiva aqui, ó, essa onda corretiva tem a possibilidade de se concretizar. Se ela tem a possibilidade de se concretizar, o próximo movimento seria então onda impulsiva de baixa, corretiva de alta e uma continuidade do movimento. Se ele vai segurar aqui, né? Se ele vai segurar aqui, cara, isso não interessa. Mas a gente tem uma oportunidade de estar operando no mercado. Isso que interessa pra gente. A gente tem uma oportunidade de swing trade. Então agora o que eu gostaria de ver a partir dessa zona de oferta macro aqui? Eu gostaria de ver o que eu não vi naquela zona de oferta macro de baixo, que é a renovação da estrutura. Então eu parto do princípio que abaixo desses fundos aqui, principalmente desse daqui, ó. Então eu vou botar essa liquidez aqui como uma zona líquida, né? Abaixo dessa região aqui, ó, nós temos liquidez, tá? Então, ó, liquidez, nós temos aqui abaixo dessa zona. E aqui a gente tem uma zona de oferta interessante. Então o que acontece, ó? O preço ele rompendo essa zona de liquidez e vindo aqui abaixo e capturando essa zona, principalmente abaixo desse fundo aqui, ó, ele capturando essa zona aqui, ó, ele basicamente faz aqui uma renovação da estrutura, né? Ele quebra esse fundo aqui. E ele quebrando esse fundo, ele abre a oportunidade, ó, de na volta a gente pegar aqui uma posição de short, já que a captura de liquidez já foi realizada aqui. A gente tem uma tranquilidade maior para posicionar o nosso stop loss aqui. Só que para o preço chegar aqui nessa zona de oferta macro novamente aqui, né, quebrando a estrutura, ele vai ter que bater nessa zona de demanda aqui de baixo. Aqui que as coisas ficam interessantes, né? É a região dos topos aqui, ó. Tá vendo esses topos aqui, ó? São topos nivelados aqui, tá? Então, a gente tem toda essa região aqui com uma zona de demanda, porque para o preço fazer esse movimento aqui de quebra de estrutura e voltar para um teste do comprometimento de oferta, ele vai precisar encontrar um suporte em algum momento aqui. E essa aqui é uma das melhores zonas para nós termos esse tipo de suporte. Então aqui eu também vou estar de olho em qualquer reação de compra aqui para levar daqui até aqui em cima para depois pegar aqui. Então, olha como é que a tendência funciona aqui, interessante. A tendência maior é essa onda corretiva de baixa e aí essa onda impulsiva de baixa e agora essa onda corretiva de alta. Esse aqui é o movimento maior, a tendência maior, tá? Só que dentro da tendência maior a gente vai precisar fazer o quê? Aqui uma tendência menor para levar até aqui em cima, para depois ele completar todo esse movimento aqui. E é assim que você consegue ganhar, tanto na queda, quanto o preço caindo, como o preço subindo, porque você vai entendendo as tendências, e você entendendo as tendências fica tudo mais fácil, tá? Então, esse aqui é o meu mapa mental de trade aqui pro final de semana, ou pro início da semana que vem, ou pra semana que vem, a gente não sabe o que vai acontecer, mas esse aqui é meu mapa mental de trade, tá? Eu quero ver o preço aqui quebrando essa estrutura aqui, ó, pra gente pensar em um long, porque ele vai estar capturando toda essa liquidez que tá aqui abaixo, aqui, ó. Ele vai estar capturando toda essa liquidez aqui nessa zona de demanda. A gente espera a reação da força compradora aqui, a gente tem uma oportunidade, leva o preço até aqui, distribui aquilo que você pegou aqui, tá? E aqui você passa a procurar por gatilhos de venda, porque ele quebrou a estrutura. Quebrou a estrutura. Então você vai ter aqui duas oportunidades. Isso aqui é pensando no médio, até curto, médio prazo, né? Porque é para semana que vem, final de semana talvez. Isso daqui seria um swing trade. Só que o que a gente tem aqui agora é o movimento maior, né? Então a gente vai ter que prestar atenção se esse cara aqui, de fato, ele vai evoluir aqui, ó,
para fazer um movimento de pivô, né, aqui perdendo o fundo e vindo mais abaixo aqui, ou se o preço ele vai trabalhar aqui, né, ó. Aí ele faz esse fundo mais alto aqui do que o anterior, né? E aí ele vai trabalhando aqui, né? Vai afunilando até ele tomar uma decisão. Isso a gente não tem como prever, tá? Mas a gente tem aqui duas boas oportunidades para estar de olho durante a semana, tá? Tanto de long quanto de short. E depois desse movimento aqui, né? Se ele se completar dessa forma que eu tô idealizando, né? Pega long, pega short. E aí vem uma queda para corrigir todo esse movimento aqui, ó. Tá? A gente vai ter grandes informações mesmo para ter uma decisão se o preço ele vai fazer isso daqui ou se ele vai ficar trabalhando aqui dentro ainda antes de decidir, tá? Por quê? Porque o tamanho dessa retração aqui, tá? Quanto mais perto do fundo ele chegar, é pior. Então a gente vai ter aqui uma boa informação da força vendedora, se ela tá entrando aqui mesmo ou se não, tá? Então basicamente é isso que eu tô olhando pro mercado cripto aqui, tá? Agora tá tudo muito, de certa forma aqui, parado, né? Eu acredito que a notícia do 0,25 já foi precificada antes, o mercado ele já fez o que ele tinha que fazer e agora as pessoas elas estão ainda tentando digerir, entender o que tá acontecendo para tomar melhores e maiores decisões. De qualquer forma, para curto prazo, as zonas aqui elas estão muito fáceis de ver, tá muito bem mapeado aqui, tá? Long aqui embaixo, short aqui em cima, stop loss bem posicionado, tá? E se ele não conseguir se segurar aqui nessa região, a gente sabe que a maior probabilidade é que ele venha aqui para baixo, captura essa liquidez, né? Continue o seu movimento aqui de pivô, no caso de pivô de baixa, tá? Ou se não, ele vai ficar trabalhando aqui durante um tempo até que ele se decida, né? Um padrão aqui mais de equilíbrio com o preço afunilando aqui, provavelmente num triângulo daí, tá? Ele afunila aqui num triângulozinho. É isso aí, galera. Ah, que saco. Pega aqui o... Agora deu, ó. É isso aí, galera, tá? Vamos entender o que vai acontecer aqui nos próximos movimentos. Mercado mapeado, bota seus alertas e bom final de semana para todo mundo, galera. Até mais, se cuidem, fui!